Então, pessoal, seja bem-vindo ao canal. Esse é um DDR bifásico de 63 amperes, curva C. Você pode estar fazendo instalações em 127 ou 220 volts. Se você usar um DDR, você não precisa estar utilizando aí, o disjuntor geral no seu quadro de distribuição. DDR significa disjuntor diferencial residual, pessoal. E o IDR, significa interruptor diferencial residual. É um pouco parecido, mas o DDR vai fazer a função, do disjuntor geral aí no seu quadro de distribuição e além de fazer a proteção, contra fuga de corrente, curto-circuito e sobrecarga. E no vídeo de hoje eu vou fazer, a instalação de um quadro monofásico 127 volts com esse camarada. E para fazer a instalação, do quadro monofásico, 127 volts, eu vou utilizar, um DPS. Só que esse DPS da Clamp, ele não fica muito bem, ele não fica legal. Ele não é do mesmo tamanho como esse outro DPS aqui, ó. Olha para vocês verem aqui, ó. Isso aqui fica do mesmo tamanho. Então, na hora de você colocar o barramento, aqui fica legal, mas aqui fica um pouco complicado. Então, DPS aqui de 175 volts, eu vou utilizar, esse outro DPS, que está um pouco apagado, mas vai dar um acabamento melhor no quadro de distribuição. Então, e esse quadro, vai ser para 5 circuitos. Então, disjuntor para o circuito do chuveiro, o disjuntor aqui para o circuito do chuveiro, um monofásico de 50 amperes e 3 disjuntores, 3 disjuntores monofásicos de 16 amperes para circuito de tomadas. Mas você pode estar utilizando, o disjuntor aí de 20 amperes, o monofásico aí de 20 amperes se você tiver aí na sua residência. Então, o disjuntor, o monofásico de 16 para circuito de tomada ou de 20 amperes aí para a sua instalação. E vou utilizar também o quinto e o último circuito, um disjuntor monofásico de 16 amperes para o circuito de iluminação. Mas você pode estar utilizando aí um disjuntor monofásico aí de 10 amperes. Se caso aí você tiver um disjuntor aí de 10 amperes, você pode estar utilizando. Então, a alimentação, cabo de 16 milímetros, fase neutro e o aterramento. Então, já vou ligar a fase na entrada do DDR e vou usar também, um barramento tipo pente, monofásico de 63 amperes para jampear aqui para o meu DPS aqui de 175 volts. Está um pouco apagado, mas é um DPS aqui de 175 volts. Fase ligada no DDR e no DPS. Vou ligar também, o neutro e o aterramento do quadro no BEP, barramento de equipotencialização principal. Já vou fazer, o aterramento do DPS de fase. Já vou aterrar esse camarada, para não esquecer. Você pode estar utilizando um cabo de 4 milímetros para fazer o aterramento do DPS, seja DPS de fase ou DPS de neutro. A bitola mínima aí é um cabo de 4 milímetros. E vou fazer um jumper do BEP para a entrada do neutro no DDR. Então, cabo de 16 milímetros. Então, da saída do neutro no DDR, já vou fazer outro jumper, com o cabo de 16 milímetros. Então, saída do neutro no DDR, vou ligar aqui no barramento de neutro. Lembrando que esse, o aterramento TNS, o BEP, você vai usar, para aterrar o circuito do seu quadro de distribuição. E esse segundo barramento você vai ligar, os condutores neutros aí do seu quadro de distribuição. A saída da fase do DDR, vou usar um jumper com o cabo aqui de 16 milímetros e vou alimentar os disjuntores para o circuito do quadro de distribuição. Vou usar aqui um conector, um conector genérico, mas se você não tiver, você não precisa usar aí o conector genérico.
E usando um barramento tipo pente, monofásico de 63 amperes, vou alimentar todos esses disjuntores. Pode ficar tranquilo aqui que o barramento monofásico que não vai dar curto-circuito, porque né, o seu quadro também é monofásico. Então, barramento monofásico, quadro né, também monofásico, e é só você apertar todos e depois você dá aquele confere para ver né, se todos estão bem apertados. Então, todos apertados e conferidos, agora falta né, ligar os cabos aqui né, nos circuitos. Então, o primeiro circuito, o disjuntor monofásico de 50 amperes, circuito para o chuveiro, você pode estar utilizando né, o cabo de 10 milímetros para fazer a ligação do seu chuveiro monofásico 5.500 watts. E agora eu vou fazer a ligação de 3 circuitos de tomadas, sendo que o primeiro circuito, tomada para uso geral, tomada para a cozinha e tomada para uso específico. Caso você tenha um forno micro-ondas, uma fritadeira elétrica ou uma geladeira aí super potente, você vai utilizar aí, né, um circuito específico para ligar esse equipamento. E os cabos de alimentação, cabo de 2,5, fase, neutro e o aterramento. E por último, um disjuntor monofásico de 16 amperes para o circuito de iluminação, cabo 2,5, a fase e o neutro. Então, está pronto a instalação do quadro monofásico 127 volts com um DDR bifásico, ou seja, disjuntor diferencial residual, que vai fazer né, a tripla função no seu quadro de distribuição. Ele vai fazer a proteção contra fuga de corrente, curto-circuito e sobrecarga, e vai substituir também o disjuntor geral aí no seu quadro de energia. Lembrando, pessoal, não esquece, se você gostou, deixa aquele like, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e se puder também, né, tá ajudando o canal, compartilhando aí essa informação com mais pessoas, sugestões aí de vídeo, deixa seu comentário. E outra coisa, pessoal, eu esqueci de testar se esse camarada, né, se ele não tem polaridade. Se ele pode ser, eu posso fazer a ligação ou por cima ou por baixo. Deixa aí o seu comentário também, o que você acha. Comenta aí e eu vou ler os comentários e responder cada um aí depois.